Olá, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos para mais um vídeo desta série sobre a doutrina do santuário, sobre o livro de Daniel, Apocalipse. Quando é que Jesus entrou no Santíssimo? Qual é a estrutura do santuário celestial? Estamos tratando destes e de outros temas relacionados, não é, Anderson? Exatamente. O Anderson lá do canal História na Profecia está participando conosco e esta série está chegando ao fim. Nos outros vídeos nós fizemos uma retrospectiva da doutrina do santuário, os principais ataques ali relacionados dentro do livro de Hebreus. E agora nós já avançamos para o livro de Apocalipse e fizemos já uma boa revisão da estrutura do santuário no livro de Apocalipse. Só que ainda há mais detalhes, há mais coisas a considerarmos e uma delas era sobre o trono de Deus. Nós terminamos o último vídeo assim. Geralmente as pessoas associam a Arca da Aliança com o trono de Deus. Uns até chegam a dizer que a Arca da Aliança seria o trono de Deus, porque o Shekinah estava ali sobre os querubins, entre os querubins, e a Arca estava no Santíssimo. Então, olha, se o Shekinah está no Santíssimo, a Arca no Santíssimo, a Arca seria o trono de Deus. O que o Apocalipse nos diz sobre o trono, sobre a Arca? O que você poderia explanar sobre este tópico? Tiago, é verdade. Muitas pessoas associam a Arca da Aliança ao trono de Deus. Entendem que no santuário do Antigo Testamento a Arca da Aliança era o trono de Deus. E aí raciocinam que se João viu o trono de Deus, ele só poderia estar vendo o Santíssimo, porque a Arca da Aliança é o trono de Deus e a Arca da Aliança ficava no Santíssimo. Mas, quando nós examinamos com mais atenção, com mais cuidado, o livro do Apocalipse, prestando atenção na descrição que João faz, prestando atenção nas palavras que ele emprega, percebemos que, para João, arca é arca e trono é trono. A Arca da Aliança, para João, não é o trono de Deus, e o trono de Deus não é a Arca da Aliança. E por que digo isso? Vamos ao livro do Apocalipse. Tiago, eu gostaria de pedir a você que nos ajudasse e lesse para nós, por favor, Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Nós já vimos esse texto, João foi levado em visão ao céu, passou pela porta aberta e lá no céu ele viu um trono e no trono alguém sentado. Então aqui aparece a palavra trono. João viu um trono. Muito bem, leia para nós também, por favor, Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Novamente, aqui se menciona o trono de Deus, que está no santuário, porque se diz aqui que depois da volta de Jesus, a grande multidão estará diante do trono de Deus, servindo a Deus de dia e de noite, no seu santuário, o que significa que o trono de Deus está no santuário. E existe um texto em Apocalipse que diz isso expressamente. Está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 17. Leia para nós, por favor. Apocalipse 16, 17. Então derramou o anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. Então saiu uma grande voz do santuário, bem do lado do trono. Então o trono está no santuário. João, várias vezes em Apocalipse, menciona o trono que está no santuário. Então não há hipótese de o santuário ser um local no céu e a sede administrativa onde Deus está fora do santuário. Não. Nós estamos vendo que o trono está dentro do santuário. Mas vejamos um texto que em nosso último vídeo foi muito enfatizado e que é importante para nosso estudo agora. Apocalipse capítulo 11, versículo 19, um texto central nesse assunto todo. Grife aí na sua Bíblia. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Vejam bem, João anuncia
que o santuário de Deus foi aberto no céu e que foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Ora, para João, trono é trono, arca é arca. Quando ele viu o trono, ele identificou que se tratava do trono e o chamou de trono. Quando ele viu a Arca da Aliança, ele percebeu que se tratava da Arca da Aliança e a chamou de Arca da Aliança. Então, resumindo, nos capítulos 4 e 5 aparece o trono, mas a arca só aparece no capítulo 11, verso 19. Exatamente. E a cena é contínua. O tempo todo João está ali na corte celestial. Quem lê em sequência 4, 5, 6, 7, até chegar ao 11 e avança daí em diante, quem lê em sequência percebe que o tempo todo João está na corte celestial, está ali o trono de Deus, 24 tronos dos 24 anciãos ao redor, os 4 grandes seres viventes e uma multidão muito grande de anjos. Diante do trono há 7 lâmpadas de fogo, o original do candelabro. Também existe um altar de ouro sobre o qual se oferece incenso com as orações dos santos diante do trono. Mas nos capítulos 4 e 5, João não menciona a Arca da Aliança, que só é mencionado no capítulo 11, verso 19. O que eu quero destacar é que, para João, a arca não é o trono, porque ele falou do trono como trono e da arca como arca. Anderson, uma dificuldade que às vezes eu sinto quando as pessoas estão estudando essa estrutura do santuário no Apocalipse é que eles pensam no cumprimento profético dos selos, pensam no cumprimento profético das trombetas e acabam falando assim, não, mas então isso tinha que acontecer depois do cumprimento do 7º selo, mas o 7º selo é a volta de Jesus. Então, acontece um pouco de confusão aqui. O que acontece? Nós temos que separar a ordem do cumprimento do símbolo da apresentação do próprio símbolo. Então, esqueça por um momento o significado dos símbolos e foque-se na visão de João. Olha, eu entrei aqui, aí eu vi o candelabro, eu vi o altar de incenso, e aqui diante do altar de incenso estava o trono. Aí ele vê o Pai, depois o Cordeiro, e ali depois ele vai descrevendo outras particularidades até o capítulo 11, aí no capítulo 11, olha, agora eu vi a Arca da Aliança, porque então abriu-se o santuário, abriu-se o Santíssimo. Então, desprenda-se por um momento do cumprimento profético dos símbolos e foque-se nos símbolos em si, na visão. E Tiago, complementando e dando seguimento ao que você acabou de comentar, que é muito importante, eu faço 2 observações. A primeira é que o tempo todo João está na corte celestial. Ele está ali vendo o trono de Deus, 24 anciãos, 4 seres viventes, os anjos e o Cordeiro. Ele está o tempo todo vendo isso. Quando o Cordeiro desata sucessivamente os selos do livro, são mostradas cenas. Essas cenas são apresentadas a João e a toda a corte celestial. Quando sai o primeiro cavaleiro, o segundo cavaleiro, o terceiro cavaleiro, o quarto cavaleiro, e as cenas subsequentes dos selos seguintes, essas cenas estão sendo mostradas para a corte celestial. Imaginem como se estivesse ali Deus, o Pai, no trono, os 4 seres viventes, 24 anciãos, toda a multidão de anjos, João e o Cordeiro também, e quando o Cordeiro abre o selo, como se houvesse um grande telão, e aí eles veem o cavaleiro do cavalo branco percorrendo uma região, e saindo como vitorioso e para vencer. E depois o Cordeiro abre o 2º selo, também aparece a segunda cena do cavalo vermelho com seu cavaleiro, que recebeu uma grande espada. Mas João continua em visão dentro do santuário. O tempo todo João está no palco do santuário, naquele ambiente em que havia 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, o altar de incenso. E antes de se abrir um compartimento mais interno do santuário, João continua nesse ambiente. E essa é a minha segunda observação, o meu segundo comentário com base no que você falou. Vejamos Apocalipse capítulo 11, versos 15 e 16. Leia para nós, por favor, Tiago. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Olhem bem aqui o verso 16. É a prova de que João continua naquele ambiente dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes. Que apareceram no capítulo 4. Eles estão o tempo todo. Ele viu uma porta aberta. Isso. E entrou lá.
Está no mesmo ambiente. Em todo o Apocalipse, João está no mesmo ambiente, é no santuário celestial. Todas as coisas extras estão sendo mostradas para João, estando João no ambiente do santuário. Mas até aqui, ele não tinha visto a Arca da Aliança, mas aí ele anuncia, ele está dentro do santuário e ele anuncia, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E agora eu vi a Arca da Aliança. Por quê? Porque se abriu o Santo dos Santos do santuário celestial. Apesar de eu já ter falado, eu quero insistir novamente, dando um outro exemplo no ponto que gera confusão, que é o seguinte: essa visão se passou em Pátimos e João subiu em espírito, em visão, ao santuário celestial. Mas João estava lá em Pátimos. Quem sabe essa visão levou um dia, talvez 2 dias, mas essa visão aconteceu num contínuo, ali no Apocalipse. Então, todos esses eventos, João ali no santuário, se deram ali em uma visão. Agora, o cumprimento profético desses símbolos, ele se estende ao longo da história. Só corroborando com tudo que nós já falamos aqui. Mas continuando a tratar do tema do trono e da Arca da Aliança, a respeito do que você me questionou, o primeiro ponto é esse. Em Apocalipse, João distingue entre trono e arca. Trono é trono, arca é arca. As duas coisas não se confundem, são coisas verdadeiramente distintas. Esse é o primeiro ponto para responder a sua pergunta. Mas eu tenho mais a dizer. Algumas pessoas se confundem por causa de declarações do Antigo Testamento de que Deus estava entronizado entre os querubins. E elas, por causa de declarações do Antigo Testamento nesse sentido, e são várias vezes, são várias declarações nesse sentido, são vários textos. Eu digo aqui, nós podemos colocar aí na tela, não é, a lista de textos que dizem claramente que Deus estava entronizado entre os querubins sobre o propiciatório. E aí a pessoa, com base nisso, numa leitura rápida, apressada, sem aprofundamento, logo conclui, a arca é o trono. O problema é só uma conclusão sem avaliar todas as evidências. Todas as evidências, todas as informações, e elas concluem, a arca é o trono. Mas e a arca fica no Santíssimo. Aí eles já concluem, o trono só pode ficar no Santíssimo. Eles já concluem dessa maneira, e muitos de nossos irmãos, influenciados por objeções suscitadas pelos evangélicos à compreensão adventista do santuário, e por não se aprofundarem no estudo, acabam confundindo suas ideias e se pronunciando da mesma maneira. Bem, mas vamos então agora organizar o nosso pensamento. A Arca da Aliança não era o trono de Deus. Não era o trono de Deus. Mas o que era a Arca da Aliança? Bem, primeiro ponto. A Arca da Aliança era uma caixa feita de madeira, revestida de ouro. Ela não era feita de ouro, ela era revestida de ouro, que tinha como principal objetivo guardar a lei de Deus. Guardar os 10 santos preceitos do Decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus, que foram escritos pelo próprio Deus, com seu dedo, em tábuas de pedra. Essas 2 tábuas de pedra foram guardadas dentro da arca. A Arca da Aliança era o local para se guardar a lei de Deus. E eu gostaria de ler aqui um pequeno trecho de Ellen White, no livro O Grande Conflito, a página 433, lá naquele capítulo intitulado A Imutável Lei de Deus. Ellen White diz o seguinte: a arca do tabernáculo terrestre continha as 2 tábuas de pedra, sobre as quais se achavam escritos os preceitos da lei de Deus. E ela diz: a arca era mero receptáculo das tábuas da lei. E a presença desses preceitos divinos é que lhe dava valor e santidade. É o que Ellen White diz em O Grande Conflito, no começo do capítulo A Imutável Lei de Deus. Eu queria apenas aproveitar que você leu o texto de Um Grande Conflito e falar para as pessoas que estão nos ouvindo, eu gostaria de estudar, que livro vocês nos indicam? Gostaria de indicar, primeiramente, o livro O Grande Conflito. Certamente. Você tem lá o capítulo 28 e os capítulos antes e depois. O capítulo 28 diz assim, o grande juízo investigativo. Leia, mas não só leia não. Quando ela fizer referência às passagens, você tem que abrir na Bíblia e falar, que texto é esse? Por que ela está citando essa passagem? E às vezes ela fala um parágrafo, escreve um parágrafo, e no final cita 2 ou 3 textos.
Aí você fala, por que ela está combinando esses 2 ou 3 textos? E aí você vai estudar todo esse assunto no livro Grande Conflito. Existem mais livros, mas de inicial, esse é um livro muito acessível, fácil a todo mundo, muitas pessoas têm em sua casa. Estude o Grande Conflito, esse texto que foi lido estava no Grande Conflito. Eu gostaria de aproveitar o seu lembrete, o seu incentivo, para incentivar que os irmãos que estão interessados em compreender com segurança a doutrina do santuário, com base bíblica e com o respaldo do espírito de profecia, peguem o livro Grande Conflito e anotem aí os capítulos que vocês deverão estudar com profundidade. Primeiro capítulo sobre o assunto, capítulo 18. Uma profecia muito significativa. Ali vocês vão entender o cálculo das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas. Depois, capítulo 22 e capítulo 24. Os capítulos 22 e 24 são muito importantes para preparar a pessoa para compreender a doutrina do santuário e do juízo investigativo. 22 e 24. Mas mais diretamente, os capítulos 23, o santuário celestial, centro de nossa esperança. O capítulo 28, que foi o capítulo sugerido pelo Tiago, o grande juízo de investigação. Especialmente capítulo 23 e capítulo 28 são os capítulos mais significativos para a pessoa entender a doutrina do santuário, mas é como o Tiago falou, não basta simplesmente ler. Leia, releia, tente compreender cada declaração, releia as passagens que ela indica nas Escrituras para você compreender bem todo o assunto. Eu citei aqui... Às vezes a pessoa lê o Grande Conflito, acha, não, isso é um livro, né, um livro devocional. Não, aquilo ali é um livro teológico, principalmente o Grande Conflito, ele é denso, ele possui muitos textos. Eu já li o Grande Conflito, li de novo, falei, gente, ele possui camadas ali, porque ela está montando toda a estrutura e ela está justificando na Bíblia porque a estrutura é montada assim, ó, esse verso se encaixa com esse, por causa disso. Agora, ela escreve de uma maneira simples e talvez pela simplicidade muitas pessoas possam menosprezar, é uma coisa tão simples, mas não. É um livro importante e você precisa verificar essas passagens, anotar na sua Bíblia e se aprofundar no assunto. Muito bem. O texto que eu li em O Grande Conflito encontra-se no começo do capítulo 25, a imutável lei de Deus, e reforça o que acabamos de verificar. A Arca da Aliança era um mero receptáculo da lei de Deus. O seu objetivo era guardar a lei de Deus. A Arca da Aliança tinha uma parte que era feita de puro ouro, que era a tampa da Arca da Aliança. Essa tampa já não é a Arca da Aliança? Não, a tampa, é um item. Então a tampa não é a arca. A arca é um conjunto maior, não é uma caixa. A tampa era chamada de propiciatório, porque ela era uma tampa em forma de prato, vamos dizer assim, porque o sangue era despejado em alguns momentos específicos sobre a tampa da Arca da Aliança. O propiciatório, em cima do propiciatório havia 2 querubins de ouro. Então, quando você lê lá a arca, é a caixa, e propiciatório é o que vem por cima, para você entender. É referência a essa tampa da arca. Exatamente. Bem, é verdade que existem vários textos bíblicos que dizem que Deus estava entronizado entre os querubins da Arca da Aliança. Existem vários textos, já foram apresentados aí para os irmãos. Mas nós precisamos entender qual é a realidade que está sendo representada ali. E para nos ajudar, nós vamos nos socorrer neste momento em Ellen White, em visões que ela teve. Eu gostaria de ler aqui, para os que estão acompanhando o estudo, uma declaração que ocorre no livro Vida e Ensinos, à página 91. Ellen White diz o seguinte: no lugar santíssimo vi uma arca, cujo cimo e lados eram de ouro puríssimo. Em cada uma de suas extremidades estava um lindo querubim, com as asas estendidas sobre ela. Tinham o rosto voltado um para o outro e olhavam para baixo. Entre os anjos havia um incensário de ouro. Por cima da arca, onde os anjos estavam, havia uma glória extraordinariamente fulgurante, com a aparência de um trono em que Deus habitava. Jesus ficou ao lado da arca, e ao acenderem para ele as orações dos santos, o incenso ardia, e com o incenso
ele oferecia as orações a seu Pai. Bem, esse é o texto que nós encontramos em Vida e Ensinos, a página 91. No livro Primeiros Escritos, a página 252, também ocorre uma declaração muito interessante. Vejamos. Levantou-se o véu, e eu olhei para o segundo compartimento. Vi ali uma arca que oferecia a aparência de ter sido feita do mais fino ouro. Os bordados em redor da parte superior da arca eram um trabalho lindíssimo, representando coroas. Na arca havia tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. 2 lindos querubins, um em cada extremidade da arca, achavam-se com suas asas estendidas por sobre ela, e tocando uma na outra por cima da cabeça de Jesus, estando ele diante do propiciatório. Seus rostos estavam voltados um para o outro, e olhavam abaixo para a arca, representando todo o exército angélico a olhar com interesse para a lei de Deus. Entre os querubins havia um incensário de ouro, e subindo a Jesus as orações dos santos, oferecidas pela fé, e apresentando-as ele a seu Pai, uma nuvem de fragrância subia do incenso, assemelhando-se a fumo das mais lindas cores. Por sobre o lugar em que Jesus se achava, diante da arca, havia uma glória extraordinariamente brilhante, para a qual não podia olhar. Parecia-se com o trono de Deus. Subindo o incenso para o Pai, a excelente glória vinha do trono a Jesus, e dele se derramava sobre aqueles cujas orações tinham subido como suave incenso. Irmãos, aqui fica muito clara a realidade, o que realmente ocorre. No santuário celestial, no lugar santo dos santos, existe a Arca da Aliança, a grande Arca da Aliança, o grande original, da qual aquela arca que existia na terra era uma cópia. Dentro da Arca da Aliança que está no santuário celestial, que é o original, aquela que estava na terra era uma cópia, estão as tábuas originais dos 10 mandamentos da lei de Deus. Algumas pessoas pensam, e até infelizmente entre nossos irmãos existem alguns confusos a esse respeito, que aquela Arca da Aliança que havia na terra com os 10 mandamentos foi levada para o céu com as tábuas dos 10 mandamentos, mas não é o caso. Ellen White diz no livro Profetas e Reis, que aquela Arca da Aliança que havia na terra, com aqueles 10 mandamentos, com aquelas tábuas que foram talhadas por Moisés, aquela Arca da Aliança foi escondida antes da destruição de Jerusalém pelos exércitos da Babilônia e nunca mais foi perturbada desde então. A Arca da Aliança que João e Ellen White viram no céu, no Santo dos Santos do Santuário Celestial, é o grande original, e lá está a lei de Deus. Bem, Ellen White disse que Jesus se colocou diante da arca. Em cima da arca, em cima do propiciatório, estava posicionado um turíbulo, um incensário. E Jesus, então, com aquele turíbulo, fazia com que o incenso, misturado com as orações dos santos, subisse a Deus. Subisse a Deus? Como assim subisse a Deus? Porque Deus estava acima da arca, num trono acima da arca, entre os querubins. O que ocorre é que a posição do trono de Deus no lugar santíssimo do santuário celestial é entre os querubins, acima do propiciatório, acima da Arca da Aliança. Então, isso nos leva a uma conclusão maravilhosa e surpreendente. O trono de Deus fica voando no alto. Ele não fica no chão, ele fica no alto. E quando Jesus apresenta o incenso vai subindo até o trono de Deus que fica no alto. No santuário celestial, o trono de Deus fica na posição em que, na terra, no santuário da terra, aparecia o Shekinah, a glória. Havia a arca, o propiciatório, os 2 querubins, e por cima, entre os anjos, por cima do propiciatório, aparecia um brilho, uma luz misteriosa, que é chamada na literatura judaica e cristã de Shekinah, a glória de Deus manifestada. No santuário celestial, o trono de Deus fica nessa posição, no mesmo local relativo em que na terra ficava ou se manifestava o Shekinah. Será que nós poderíamos exemplificar isso aqui? Se você se virasse um pouquinho, vamos supor que nós dois estivéssemos no lugar dos 2 querubins, né, apoiados em cima da Arca da Aliança. Então, ó, entre os querubins, muitas pessoas imaginam que o trono estaria aqui na arca.
Mas os textos que dizem acima dos querubins impedem essa verificação. Então, se nós fôssemos aqui os dois querubins, o Shekinah não estaria aqui, o Shekinah estaria acima dos querubins, como aqui já, acho que está dando para ver aqui, acima, nessa direção, entre os querubins. Lembrando que na visão de Ellen White falando do céu, ela viu em cima do propiciatório, Jesus posiciona um turíbulo, um incensário, para dali fazer o incenso subir até o trono de Deus que está no alto. Ok, pode prosseguir. Muito bem, então, isso é muito interessante porque mostra que a realidade celestial é mais grandiosa e gloriosa do que nós estávamos imaginando. É muito mais interessante. E isso que Ellen White viu em suas visões celestiais, ela estava descrevendo visões, não são reflexões que ela fez. Não, ela estava relatando as visões que ela teve, aquilo que Deus realmente mostrou para ela. Essa descrição de Ellen White encaixa-se perfeitamente com textos do Antigo Testamento que dizem que o propiciatório e a própria Arca da Aliança, porque o propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, era o estrado ou o escabelo dos pés de Deus. Vamos ver esses textos? Isso é interessante. Tiago, sim, muito interessante. Tiago, por favor, nos ajude, leia para nós primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 2. Esse texto tem que ser lido e tem que ser entendido. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Exatamente. Então ele fala assim, olha, nós temos que fazer um lugar para a Arca da Aliança, porque na Arca da Aliança é que Deus coloca os pés dele. Exatamente. Vamos ler também Salmo 99, versos 1 a 5. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. É rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. E corroborando essas ideias, eu vou ler aqui o Salmo 132, versos 6 a 8, que diz: ouvimos dizer que a arca, aparece aqui a palavra arca, se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Então, na lógica do Antigo Testamento, a Arca da Aliança não é o trono de Deus, ela é o estrado, é o escabelo dos pés de Deus. Mas como assim estrado? Algumas pessoas podem não entender bem o que seria isso. Nos tempos antigos, havia o trono do rei, os reis tinham seus tronos, o rei tinha um trono, e havia uma caixa forrada, confortável, sobre a qual o rei descansava, apoiava os seus pés. Na comparação poética das Escrituras, a Arca da Aliança não é o trono. A Arca da Aliança é o apoio dos pés de Deus, é o descanso dos pés de Deus. O trono fica acima. E por que a Arca da Aliança é o apoio dos pés de Deus? Porque dentro da Arca da Aliança está a lei de Deus. Quer dizer que o governo de Deus está fundamentado na sua lei, está fundamentado na justiça de Deus, que está transcrita na sua lei, que é uma reprodução de seu caráter. Quero fazer um breve à parte aqui para dizer que, apesar de termos utilizado textos de Ellen White que descrevem esse ambiente, descreve essa estrutura, nós não somos dependentes do texto de Ellen White para chegar a essa conclusão. Nós podemos utilizar a Bíblia e chegar às mesmas conclusões. Alguns ataques à compreensão adventista do santuário dizem: vocês dependem de Ellen White, é Ellen White que escreveu sobre essa doutrina. Não, senhor. Nós extraímos essas conclusões da Bíblia e lemos os textos para demonstrar que ela está em absoluta harmonia com a estrutura do santuário, já descrita pelos profetas e autores bíblicos. Então, sintetizando o que nós vimos até agora, até este ponto, nós podemos dizer
Em Apocalipse, claramente João distingue arca de trono e trono de arca. Arca e trono é trono. Vimos que a arca é o local em que a lei de Deus é guardada e que no Antigo Testamento a arca da aliança não era o trono de Deus, ela era o escabelo dos pés de Deus. O trono não era representado no santuário. No santuário do Antigo Testamento, o trono em si não estava representado. Mas por que não estava representado? Porque não era possível representar o trono de Deus. Como que eles iriam representar um trono que fica no alto, voando? Em lugar de um móvel para representar o trono de Deus, aparecia o Shekinah, a manifestação da glória de Deus. O trono ficava ou ficaria no local em que estava ou em que aparecia a Shekinah. E no lugar santíssimo do santuário celestial, a Arca da Aliança não é o trono de Deus, não existe o trono no lugar da arca, como se a arca representasse o trono, então lá no céu não existe arca, existe trono. Não, isso não é verdade. Existe a Arca da Aliança e por cima da Arca da Aliança, entre os querubins, está o grande trono de Deus no lugar santíssimo do santuário celestial. Ok. Mas segundo essa descrição que você nos passou, de que o trono não é a arca, né? A arca é o estrado dos pés de Deus, que está entronizado acima dos querubins, o trono estaria ali acima da arca. Isso não parece resolver o nosso problema, porque se o trono está acima da arca, o trono e Deus estariam no Santíssimo, e se Jesus subiu para o santuário celestial à destra da majestade, então Jesus foi logo para o Santíssimo. Como que nós vamos resolver essa situação? Qual é a explicação que nós temos nos textos inspirados para isso? Tiago, nós chegamos aqui a um ponto central de nosso estudo, e é um ponto em que muitos não estão conseguindo harmonizar as ideias ficam confusas, ficam atrapalhadas. De fato, conforme nós vimos nos textos de Vida e Ensinos e Primeiros Escritos, Ellen White viu em visão celestial um trono acima da arca e entre os querubins no lugar santíssimo do santuário celestial. Isso está claro. E isso é compatível, como vimos, com vários textos do Antigo Testamento que falam do Senhor entronizado entre os querubins e acima dos querubins, acima da Arca da Aliança. Também tudo isso está em harmonia. Mas nós vimos também, com muita clareza, que em Apocalipse, João, o apóstolo João, descreve o trono de Deus no lugar santo, na primeira divisão do santuário celestial. E por quê? Relembrando, porque algumas pessoas acabam esquecendo, porque ele entrou por uma porta que ele viu que já estava aberta no céu, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, viu um trono armado no céu, Apocalipse capítulo 4, versículo 2, viu diante do trono 7 lâmpadas ardendo continuamente, que são o original do candelabro, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, e viu também na presença de Deus, diante do trono, um altar de incenso, um altar de ouro, que é o altar de incenso, Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e capítulo 9, versículo 13. Então, por esses elementos, fica claro que o trono que João viu está no lugar santo do santuário celestial. E temos, só relembrando o que foi dito no vídeo anterior, a prova insofismável disso, pelo fato de que, nos capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e até o capítulo 11, versículo 18, João não menciona a Arca da Aliança, mas no capítulo 11, verso 19, ele diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. Estudamos a dinâmica das portas. Tudo isso nós já vimos. Então, em Apocalipse, claramente, sem dúvida nenhuma, o trono é mencionado no lugar santo do santuário celestial. Bem, mas então haveria aí um conflito? Apocalipse coloca o trono no lugar santo. Os textos do Antigo Testamento falam do Senhor entronizado entre os querubins da Arca da Aliança. Aí está parecendo que Ellen White colocou Jesus logo no Santíssimo, na posição evangélica, e o Apocalipse está sustentando uma posição adventista. Pois é, mas aqui no livro Primeiros Escritos, nós temos a harmonização de tudo isso, a solução para tudo isso, e está no capítulo O Fim dos 2300 Dias, na página 54 de Primeiros Escritos. Vamos ler o conteúdo deste capítulo com atenção. Diz o texto: Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria.
Perguntei a Jesus se seu pai tinha a forma dele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo. Pois disse, se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Perante o trono vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para seu pai e parecia estar pleiteando com ele. Uma luz ia do pai para o filho e do filho para o grupo em oração. Vi então uma luz excessivamente brilhante que vinha do pai para o filho, e do filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam esta grande luz. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz e se afastava deles. Alguns apreciavam-na e iam e se curvavam com um pequeno grupo em oração. Todo este grupo recebia a luz e se regozijava com ela, e seu semblante brilhavam com glória. Muito bem, agora prestemos especial atenção na narrativa de Ellen White a partir deste ponto. Você está lendo o capítulo todo sem omitir nenhuma parte, né? Capítulo inteiro. Ela diz o seguinte: vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Leia de novo, peraí, explique novamente. Vi o Pai erguer-se do trono. Ellen White tinha visto um trono, no trono estavam assentados o Pai e o Filho, e estava sendo representado ali um grupo em oração diante do trono. E ela diz, então, num determinado momento, vi o Pai erguer-se do trono. O Pai, somente o Pai, se ergue do trono. E ele, então, num flamejante carro, entra no Santo dos Santos, para dentro do véu, e então se assenta lá no Santo dos Santos. Tá, então existe um trono no Santo dos Santos e existe um trono fora do Santo dos Santos? Exatamente. Não é possível chegar a nenhuma outra conclusão senão essa. E esse carro poderia ser aquele carro que Ezequiel viu? Esse carro certamente é. Nós vamos falar ainda um pouco mais desse carro, porque precisamos ler o texto, mas é o carro glorioso. Nós vamos falar sobre esse carro, é muito interessante. O carro de nuvens, com rodas, com anjos, é um carro glorioso que carrega, que transporta a majestade celestial. Tá, mas eu quero saber do detalhe, porque o texto diz que existe um trono no Santíssimo e um outro trono onde o Pai estava sentado, do qual ele se levantou. Exatamente. E esse é o detalhe que está no texto. Vai lá. Há um trono no lugar santo, conforme aparece em Apocalipse, capítulos 4 e 5. Ellen White não está inovando. Não, a visão dela está em perfeita harmonia com Apocalipse. Há um trono no lugar santo, conforme Apocalipse 4 e 5. O Pai se levanta do trono num determinado momento, entra num carro glorioso de nuvens e nesse carro flamejante, ele entra para o Santo dos Santos e, então, lá no Santo dos Santos, ele se assenta. Então ele se assenta num trono no Santíssimo. E Ellen White, em outras visões, disse que viu um trono acima dos querubins, entre os querubins e acima dos querubins, por cima da Arca da Aliança, no Santíssimo. São dois tronos. Na visão de Ellen White, são dois tronos. Um trono no Santo e um trono no Santíssimo. Mas vamos continuar a leitura. Ellen White diz o seguinte: então Jesus se levantou do trono. E esse ponto aqui é importante. Porque quando se diz que o Pai se ergueu do trono, Jesus não se ergueu imediatamente, Jesus continuou assentado no trono. Não é o trono do santo que vai para o Santíssimo, porque alguns pensam assim, que o trono do santo vai para o Santíssimo, mas não pode ser isso. A teoria é chamada de o trono móvel. E poderemos falar mais sobre isso depois. Não é o trono que está no lugar santo que vai para o Santíssimo. Existe um trono no santo. Estavam assentados o Pai e o Filho. O Pai se ergue, entra num carro flamejante e vai para o Santo dos Santos. E lá dentro ele se assenta. Mas enquanto isso, Jesus continua sentado no trono que está fora do Santo dos Santos. Mas depois ela diz: então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservavam os olhos fixos nele. Ao deixar ele o trono,
e levá-los para fora, a uma pequena distância. Aí o texto continua. Então ele ergueu o seu braço direito e ouvimos-lo dizer com sua amorável voz: esperai aqui, vou a meu pai para receber o reino. Isso lembra Daniel capítulo 7, versículo 14. Vi um sobre as nuvens do céu e o fizeram chegar ao ancião de dias. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Esperai aqui, vou a meu pai para receber o reino, guardai os vossos vestidos sem mancha. E em breve voltarei das bodas, o noivo volta das bodas, isso também é linguagem do Novo Testamento, mas não vamos nos aprofundar nisso hoje, e vos receberei para mim mesmo. E agora observem bem, que relato interessante, emocionante. Então, um carro de nuvens, com rodas como flama de fogo, ela descreve... Aquelas rodas que Ezequiel também... As rodas que são referidas em Ezequiel, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então o carro que tinha levado o Pai para o Santíssimo veio, Jesus subiu nesse carro e Jesus foi levado para o Santo dos Santos, onde o Pai já estava assentado. Isso comprova a ideia de um trono no lugar santo e outro trono no lugar santíssimo. E ela continua a narrativa. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote de pé perante o Pai. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele no Santíssimo e oravam: meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Quer dizer que o trono do santo ficou lá. Ficou vago. Ficou vago no lugar santo. E ela diz: voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Então estava um trono vazio. Satanás parecia estar junto ao trono. Quando ela diz Satanás parecia estar junto ao trono, é porque esse povo, em realidade, não está no santuário celestial. Ele é representado como estando no santuário celestial. E Satanás também não está no santuário celestial, mas ele iludia as pessoas como se ele estivesse lá no santuário celestial, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono, o primeiro trono do lugar santo, e orar. Que continuou fixo ali, que continuou no santo. E ela diz: vi-os erguer os olhos para o trono e orar. Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, gozo e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Eu só gostaria aqui de acrescentar o sentido dessa visão. O sentido é que, até 1844, o ministério de Jesus foi no lugar santo do santuário celestial. Jesus estava assentado à direita do Pai, no lugar santo do santuário celestial. E todos aqueles que oravam a Deus em nome de Jesus, como que entravam pela fé no santuário celestial e se posicionavam diante do trono da graça no lugar santo e recebiam ali o poder de Deus. Porém, em 1844, primeiramente o Pai se desloca para o Santíssimo e depois o Filho do Homem Jesus vai até o Ancião de Dias, o Pai, no lugar santíssimo. E aí, aqueles que estavam levando uma vida religiosa séria perceberam a mudança no ministério de Jesus. Jesus os levou até fora e falou: esperem aqui, eu vou ao meu Pai para receber o reino, guardem as suas vestes, ou seja, cuidem de seu caráter, mantenham o caráter puro, perfeito, até que eu venha buscar todos vocês quando eu voltar das bodas. As bodas são a união de Jesus com a sua noiva, a cidade santa, Nova Jerusalém, porque ao final do trabalho no Santíssimo, Jesus recebe a noiva, a cidade santa, Nova Jerusalém, como capital do seu novo reino que ele haverá de estabelecer. E aí Jesus entra num carro de nuvens, vai ao Santíssimo e agora, como sumo sacerdote, fica diante do Pai que está no trono do Santíssimo. Houve uma mudança no ministério de Jesus
Jesus no santuário celestial. Então essa visão é muito importante, essa visão ocorreu em 1845 e ela mostra a existência de um trono no lugar santo e um trono no lugar santíssimo. Foi essa visão que nós referimos no primeiro vídeo desta série, que Ellen White teve, se não me engano, em fevereiro de 1845, né? E ao mesmo tempo, Iran Edson e Owen Crozier estavam estudando. Aí no ano seguinte, o Crozier publicou o artigo The Law of Moses, e que corrobora com todas essas conclusões que eles extraem aqui da Bíblia. Agora, eu posso dizer que João vê Jesus entrando no santo para iniciar o seu ministério como sumo sacerdote, qual está descrito em Apocalipse 4:5, logo após a sua ascensão no primeiro século. E Ellen White vê o fim do serviço do primeiro compartimento e a passagem do serviço para o Santíssimo, por ocasião de 1844. Então, teoricamente, João e Ellen White veem o mesmo ambiente, só que em momentos diferentes. João vê no início do ministério de Cristo e Ellen White ao final do ministério no santo, é isso? É isso mesmo. Aliás, eu gostaria de fazer aqui um acréscimo importantíssimo sobre o texto que nós acabamos de ler aqui em Primeiros Escritos, no capítulo Fim dos 2300 Dias. O conteúdo, o teor desse capítulo Fim dos 2300 Dias foi publicado por Ellen White em outros veículos, em outros materiais naqueles primeiros tempos. Foi publicado num jornal adventista, não do sétimo dia, lá dos primórdios da nossa obra, e foi também publicado num panfleto, cujo título, traduzindo para o português, seria Ao Pequeno Remanescente Espalhado. E nesse texto, desse panfleto, assinado por Ellen Harmon, de 6 de abril de 1846, ocorrem alguns trechos, algumas declarações que não foram incluídas aqui em Primeiros Escritos. Esse livro é um pouco posterior. Ah, é posterior. Por isso que ele se chama Primeiros Escritos. Eles pegaram os primeiros textos que Ellen White publicou em um jornal, em jornais, materiais, panfletos, juntaram isso e fizeram o livro Primeiros Escritos. Só que o texto foi editado para que ficasse adequado para um livro. Tudo com autorização de Ela Ellen White. editou, ela que comandou essa adaptação para um livro. E aí, alguns trechos foram retirados e que são muito importantes para a nossa compreensão. No começo do texto desse panfleto, Ellen White diz o seguinte, vai aparecer aí para vocês e eu já vou ler de maneira traduzida. Em fevereiro de 1845, eu tive uma visão de eventos começando com o clamor da meia-noite. Então, esse conteúdo aqui do capítulo Fim dos 2300 Dias trata de eventos começando com o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite foi aquele movimento que ocorreu dentro do movimento milerita, chamando a atenção para a data específica de 23 de outubro de 1844, como sendo o dia da expiação naquele ano e o término dos 2300 anos. Foi um movimento que foi inicialmente suscitado, que foi promovido, vamos dizer assim, por Samuel Snow. Ali começou em agosto de 1844. Muito bem, e o texto prossegue. Mais à frente, Ellen White diz o seguinte, eu vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar para o Santo dos Santos, para dentro do véu e assentar-se. É o que está aqui no capítulo, o Fim dos 2300 Dias. Mas logo depois ocorre uma declaração que não foi incluída em Primeiros Escritos e é tão inspirada quanto e muito importante. Ela diz assim, olha, depois que o Pai vai para o Santíssimo e ele se assenta, Ellen White diz o seguinte, lá no Santo dos Santos, no Santíssimo, eu vi tronos que eu não tinha visto antes, que eu nunca tinha visto antes. Por que ela fala isso? Tronos no plural? Tronos no plural. Por que ela fala isso? Porque lá em Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10, isso é informado. Você poderia ler para nós, Esse Thiago? texto é muito importante, nós temos que ler.
Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Olha aqui, tronos também está no plural. E eles foram postos, não é? E o ancião de dias se assentou. Ou seja, o ancião de dias já não estava nesses tronos. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então o que nós temos aqui? Lá em Apocalipse, capítulos 4 e 5, João vê a porta aberta no céu, o trono, os tronos dos 24 anciãos, sobre os quais 24 anciãos estavam sentados, os 4 seres viventes, e depois entra o cordeiro. Tudo isso João viu. Aqui, Daniel diz que ele continuou olhando a ação do chifre pequeno até que foram postos uns tronos. Por que isso? Porque aquela cena que João vê em Apocalipse no lugar santo do santuário celestial é transportada, é mudada para outro ambiente. Aquele cenário é transportado para outro ambiente. Então os tronos são agora colocados no Santo dos Santos, os tronos dos 24 anciãos, os tronos daqueles que estão na corte celestial. E aí ele diz aqui em Daniel 7, verso 9, e o ancião de dias se assentou. O ancião de dias, que até então estava no lugar santo, vai para o Santíssimo, e ele se assenta no trono do Santíssimo. E aí é descrito o trono de Deus. É dito que um rio de fogo manava e saía de diante dele, na verdade era um rio de água, mas a glória de Deus reflete nessa água e brilha como fogo, por isso que Daniel descreve como um rio de fogo, e há um número muito grande de seres celestiais servindo a Deus e permanecendo diante dele. E o texto diz, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Por que é que a corte celestial para de oficiar no lugar santo e se transfere para o lugar santíssimo? Porque no lugar santíssimo está a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança está a lei de Deus e o julgamento é feito com base na lei de Deus. O lugar santíssimo é a sala do julgamento, é a sala do tribunal. Muito interessante, isso nos mostra que esses ambientes geográficos do santuário, eles possuem uma importância, eles fazem a diferença, não é? O aspecto geográfico está entrelaçado, está ligado ao aspecto funcional. No lugar santo, intercessão e comando do reino da graça. Lugar santíssimo continua a intercessão, continua o reino da graça, o comando do reino da graça, mas começa uma nova obra. O tribunal, o lugar santíssimo, é a sala do julgamento. Ou seja, o local está atrelado à teologia. Exatamente. Eu gostaria de fazer mais uma observação aqui, porque João, nos capítulos 4 e 5, está vendo Jesus, o Pai e o trono no santo. Aí aqui Daniel, os tronos são postos no Santíssimo, e Daniel depois descreve o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, dirigindo-se ao ancião de dias. E Ellen White descreve como se fosse o elo entre o Apocalipse de João e a transição aqui para Daniel, capítulo 7. É interessante destacar que na visão dela em Primeiros Escritos, o fim dos 2.300 dias, ela fala que o Pai entra no Santíssimo. Olha, para entrar no Santíssimo, ele tinha que estar aonde? No Santo. Não tem como entrar no Santíssimo sem estar primeiramente no Santo, o que vai ficar em harmonia completa com João, né, Apocalipse de João, capítulo 4 e 5. E Tiago, eu gostaria de acrescentar aqui o seguinte. Alguns de nossos irmãos, para tentar harmonizar esses textos, justificam que o trono de Deus seja móvel. Bem, embora isso seja uma verdade parcial, isso não explica tudo nem harmoniza tudo. Como vocês puderam ver aqui no capítulo O Fim dos 2.300 Dias, existe um trono no lugar santo, existe um trono no lugar santíssimo e existe o carro de nuvens, o carro flamejante com rodas, sobre o qual existe um trono. Você fez referência ao carro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 1
e Ezequiel capítulo 10. Nós não temos tempo agora aqui de ler e examinar detalhe por detalhe do texto de Ezequiel capítulo 1 e de Ezequiel capítulo 10, mas os irmãos podem abrir lá e ler com atenção e os irmãos verão em Ezequiel um carro de nuvens com querubins, 4 querubins, e com rodas que estavam por dentro e por fora, uma dentro da outra, um carro muito intrincado, muito complexo. Por cima dos querubins havia algo como um firmamento e por sobre o firmamento estava um trono e assentado no trono a majestade dos céus, o Senhor nosso Deus. Essa estrutura complexa, gigantesca, gloriosa, difícil até de compreender, esse carro majestoso é o carro que conduz a divindade. É esse carro que Ellen White viu em sua visão, levando primeiramente o Pai para o Santíssimo, depois o Filho para o Santíssimo. É esse carro majestoso de nuvens, esse carro complexo, essa estrutura gloriosa, que é referida em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Você poderia ler esse texto para nós, Tiago? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Muito bem. Então, quando se diz que o Filho do Homem vai nas nuvens do céu até o ancião de dias, não é uma nuvem qualquer, nós temos essa ideia, não é? Não é uma nuvem qualquer, é uma estrutura gloriosa com querubins, com rodas misteriosas e com nuvens. E essa estrutura é que vai até o Santíssimo levando Jesus. Também será esse carro glorioso de nuvens sobre o qual Jesus voltará. Quando nós lemos na Bíblia que Jesus virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, quando lemos no Espírito de Profecia que Ellen White, em sua visão, viu que num primeiro momento, vendo a cena da volta de Jesus, ela observou uma nuvem escura no Oriente, aproximadamente da metade da palma da mão humana. E aquela nuvem foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, até se transformar numa grande nuvem branca. Não é uma nuvem qualquer, não é uma nuvem dessas, não. É um grandioso, um imenso, um maravilhoso carro de nuvens, uma estrutura complexa que Ellen White menciona em suas visões. Existem vários textos bíblicos e vários textos de Ellen White sobre esse assunto. Eu vou ler apenas um para sintetizar a ideia. Está aqui em Primeiros Escritos, página 35. Ellen White diz: logo apareceu a grande nuvem branca. Pareceu-me mais adorável que nunca antes. Nela estava assentado o Filho do Homem. A princípio não vimos a Jesus na nuvem, mas ao aproximar-se esta da terra, pudemos contemplar sua amorável pessoa. Esta nuvem, quando no princípio apareceu, era o sinal do Filho do Homem no céu. Este é o sinal do Filho do Homem. De Mateus 24. De Mateus capítulo 24. A voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam, saindo estes revestidos de gloriosa imortalidade. Os santos vivos foram mudados num momento, e com eles arrebatados no carro de nuvem. Parecia todo ele sobremodo glorioso ao avançar para o alto. Dos lados do carro havia asas e debaixo dele rodas. E ao avançar o carro, as rodas clamavam santo. E as asas, ao se moverem, clamavam santo. E o séquito de anjos, de santos anjos, ao redor da nuvem clamava: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E os santos na nuvem clamavam: glória, aleluia. E ela diz: e o carro subia para a cidade santa. Que emocionante. É uma coisa muito interessante. Então, para nós entendermos esse assunto todo, nós precisamos somar os elementos, não pensar um elemento ou outro. No lugar santo existe um trono, no lugar santíssimo existe outro trono, e existe o carro de nuvens com um outro trono que leva o Pai para o Santíssimo e depois o Filho para o Santíssimo, quando começa o ministério no lugar santíssimo, o grande julgamento, o juízo investigativo. Nós poderíamos gravar esse vídeo como um vídeo único. Em um vídeo nós íamos ler os textos de Hebreus rapidamente, ler um outro texto de Ellen White, mas aí não seria possível explicar toda essa estrutura, a estrutura de Hebreus, estrutura de Apocalipse, ler os textos de Daniel, textos
né, de Ellen White. Então, nós estamos não só pensando um texto aqui, mas demonstrando a maioria, a grande parte dos textos para formar a imagem. Algumas pessoas leem lá Apocalipse 4 e 5 e falam, olha, apareceu o candelabro, apareceu o altar de incenso, o altar de ouro. Ah, mas não está aparecendo um móvel, a mesa com os pães. E ela pensa assim, mas apareceu um trono, que me parece que não aparece no Antigo Testamento um trono no santo. E elas fazem essa conclusão. Ah, então o trono deve ser a mesa de pães, né? Deus está sentado sobre os pães na mesa dos pães. O que você pode comentar sobre isso? Tiago, eu não compartilho dessa visão de que a mesa dos pães represente o trono. E vou explicar por quê. Não compartilho dessa visão porque Ellen White teve algumas vezes a visão do santuário celestial. E ela viu o trono de Deus no lugar santo, viu o trono de Deus no lugar santíssimo, e além disso, nas suas visões, ela descreve o candelabro, ela descreve o altar de incenso e ela descreve a mesa com os pães. Então, trono é trono, e mesa é mesa. Aí alguém vai dizer, mas João não falou da mesa. Sim, João realmente não menciona a mesa, mas ele simplesmente não menciona, não quer dizer que não exista. Já Ellen White, em suas visões, diz ter visto a mesa com os pães no santuário celestial. Ela menciona mais de uma vez em primeiros escritos. Os irmãos podem ver esses textos. Então eu não compartilho dessa visão. Na minha visão, o trono ele não está representado por nenhum móvel no santuário terrestre, porque ele é glorioso, porque ele fica voando, não seria possível representá-lo. E alguém poderia dizer, mas onde fica, então, o trono no lugar santo? Bem, a revelação não explica com clareza. Apenas diz que o altar de ouro está diante do trono, que as 7 lâmpadas de fogo estão diante do trono, apenas diz isso. Mas, se nós pensarmos que no lugar santíssimo, Ellen White viu a arca, um incensário em cima da arca, um turíbulo, ali se colocam brasas, né, se queima o incenso sobe até o trono. Se nós pensarmos que o incenso sobe até o trono que está no alto, e quando nós observamos Apocalipse capítulo 4, vemos que o trono do lugar santo também está no alto, porque é dito que aqui em Apocalipse capítulo 4, no verso 6 é dito, há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás, para que os seres viventes pudessem estar no meio do trono e ao redor do trono, o trono tem que estar no alto, para que alguém possa estar no meio do trono. Então, pensando nisso, pensando que o trono do lugar santo também esteja no alto, é mais razoável entender que o trono, ele está na posição acima do altar de incenso, para que Jesus, sumo sacerdote, possa queimar incenso no altar de incenso e o incenso possa subir até o trono, como de fato é dito em Apocalipse capítulo 8, versos 3 e 4. Nos versos 3 e 4 é dito que um anjo recebeu incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E aí, veja o que diz o verso 4, Tiago, no capítulo 8, verso 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso, com as orações dos santos. Então, o fumo do incenso sobe à presença de Deus. Então, é razoável pensar que o trono está no alto, acima do altar de incenso, o trono do lugar santo. Agora, algumas pessoas têm feito uma interpretação um tanto quanto criativa aqui. Eles dizem o seguinte, olha, aquela porta de Apocalipse capítulo 4, verso 1, na verdade era a porta do Santíssimo, e que João estaria dentro do Santíssimo. Então João vê uma porta aberta no céu, ele já está dentro do Santíssimo, ele olha. E aí quando ele olha, ele vê o altar de incenso e ele vê o candelabro no santo. E isso permitiria que ele estivesse no Santíssimo, mas visse o santo porque a porta estava aberta. De fato, essa é uma interpretação muito engenhosa, criativa, né? É muito engenhosa, porque, em primeiro lugar, João estava na terra. No começo da visão, ele está na terra. E ele diz que ele vê uma porta aberta no céu. E aí ele é chamado para ir ao céu,
E aí a pessoa entende, alguns entendem que ele já vai ao Santíssimo, que essa porta é a porta do Santíssimo. Bem, mas então Como é que ele entrou? Como é que ele está vendo a porta aberta do Santíssimo e não está vendo a porta aberta do Santo, se ele está na terra, olhando da terra para o céu? Aí alguns dizem, não, mas Deus pode fazer algo de modo que ele não preste atenção naquele primeiro momento no lugar santo e ele já veja o Santíssimo. Tudo bem, mas então ele é levado em visão, ele vai para o Santíssimo, na interpretação desses, olha a porta do Santíssimo aberta e pela porta do Santíssimo ele vê o que está no lugar santo. Mas aí há um problema. Por que que ele não mencionou a Arca da Aliança? A Arca da Aliança... Coisa mais importante. Era o móvel mais importante do santuário terrestre. É o móvel mais importante do santuário celestial. É onde está a lei de Deus. Depois ele teria um problema. Se ele já estava no Santíssimo, e aí Apocalipse 11:19, abriu-se então o santuário, não há harmonia nessa interpretação dos textos. Exatamente, porque se ele já está no Santíssimo ali no capítulo 4 e essa porta é do Santíssimo, por que ele não menciona a Arca da Aliança? Aí depois, lá no capítulo 11, verso 19, como o Tiago mencionou, ele faz uma declaração de surpresa. Abriu-se então o santuário de Deus e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Ora, mas por que ele falaria isso se ele já tinha visto a Arca da Aliança antes? Pois é, essa interpretação está valorizando mais um raciocínio subjetivo que a pessoa está tentando justificar aqui no texto, desconsiderando elementos objetivos textuais postos com clareza no texto. Não dá para ser assim. A cena dos capítulos 4 e 5 é a do lugar santo, como no capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, e somente no capítulo 11, verso 19 é que o Santíssimo se abre. E não somente isso, Tiago, mas quando eu falo isso, eu tenho fundamento no espírito de profecia. Vejamos o que diz Ellen White no livro O Grande Conflito a esse respeito. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. A arca do concerto de Deus está no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que servia como exemplar e sombra das coisas celestiais, este compartimento se abria somente no grande dia da expiação, para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora vista a arca de seu concerto indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. E corroborando também essa declaração de Ellen White, eu gostaria de ler aqui para os que estão assistindo ao nosso vídeo uma declaração de Hiram Edson. Mostre a capa. Aqui no livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, no apêndice final número 15, nós inserimos a íntegra do manuscrito de Hiram Edson, tanto em português quanto em inglês, em que ele conta a sua experiência do milharal da manhã do dia 23 de outubro de 1844, ainda dentro do dia da expiação naquele ano, que foi do dia 22 ao dia 23 do pôr do sol ao pôr do sol em Jerusalém. E aqui, na sua narrativa, Hiram Edson declara o seguinte: depois do desjejum, disse a um de meus irmãos, vamos visitar e animar alguns de nossos irmãos. Nós fomos. E enquanto cruzávamos um extenso campo, eu fui detido aproximadamente na metade dele. O céu pareceu abrir-se diante de mim e vi, distinta e claramente, que em vez de nosso sumo sacerdote ter saído do Santíssimo, do santuário celestial, para vir à terra no 10º dia do 7º mês, no término dos 2.300 dias, nesse dia ele havia entrado pela primeira vez no segundo compartimento desse santuário e que ele teria uma obra a fazer no lugar santíssimo antes de vir à terra. Nessa data, ele havia entrado nas bodas, em outras palavras, diante do ancião de dias, a fim de receber o reino, domínio e glória, e que nós devemos esperar por seu retorno das bodas. E minha mente foi dirigida para o capítulo 10 de Apocalipse, onde eu pude ver que a visão havia falado e não mentira. O 7º anjo havia começado a fazer soar
sua trombeta. Nós tínhamos comido o livrinho, tinha sido doce em nossa boca, e agora tinha se tornado amargo em nosso estômago, amargando todo o nosso ser. Que nós devemos profetizar outra vez, etc. E que quando o sétimo anjo começou a tocar, o templo de Deus foi aberto no céu, e lá foi vista em seu templo a arca de seu testamento, etc. E aí ele só completa o seu relato dizendo: enquanto eu me encontrava parado no meio do campo, meu companheiro havia seguido caminhando, quase mais que o alcance da voz, antes de perceber que eu não o acompanhava. Quando me perguntou por que me havia detido por tanto tempo, respondi: o Senhor estava respondendo a nossa oração matutina, dando-nos luz sobre o desapontamento. Contei essas coisas para meus irmãos. Esse é o relato de Hiram Edson em seu manuscrito sobre a experiência que ele teve na manhã de 23 de outubro de 1844, experiência em que ele viu Jesus sair do santo e entrar no Santo dos Santos do Santuário Celestial. Eu quero destacar que Hiram Edson viu isso e compreendeu naquele momento que a profecia de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, estava alcançando o seu cumprimento. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. O lugar santíssimo na terra só se abria uma única vez no ano, no dia da expiação, para o sumo sacerdote ir ao Santíssimo e purificar o santuário. Ora, ali Apocalipse capítulo 11, versículo 19, está falando da abertura do Santíssimo. Portanto, ali, especificamente ali em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, nós temos o cumprimento antitípico do dia da expiação. É a abertura do Santíssimo para Jesus ir ao lugar mais interior do santuário celestial, a fim de iniciar a purificação do santuário no final das 2.300 tardes e manhãs, mais precisamente a partir ali de 22 para 23 de outubro de 1844. Algumas pessoas afirmam que Apocalipse 4 e 5 seria não o compartimento santo, mas eles sugerem que ali seria o Santíssimo e que aquela visão de João em Apocalipse 4 e 5 já seria a visão do juízo investigativo. Não sei porque eles não trabalham, alguns artigos que já li tratando sobre o tema, não trabalham necessariamente com o mobiliário, né, com o candelabro, com o altar, mas ficam focados no trono e já fazem aquele raciocínio. Bem, o trono é a Arca da Aliança, ou o trono, né, está no Santíssimo, então Apocalipse 4 e 5, que é a visão do trono, deve ser o juízo, né? Comente aí para nós. Tiago, esses nossos irmãos que raciocinam dessa maneira, destoando do pensamento dos nossos pioneiros, dos pioneiros do Adventismo do sétimo dia, e também destoando da compreensão de Ellen White, raciocinam dessa maneira até com toda boa vontade, boas intenções, com boa intenção, porque o que ocorre é que eles veem peças que não conseguem encaixar e tentam encaixar de alguma maneira, mas aí eles encaixam algumas peças e deixam algumas peças de fora. Todos nós, talvez, já tivemos a experiência de montar um quebra-cabeças, e aí nós encaixamos peças que não deveriam ser encaixadas. Que seria ali. Nós pensávamos que uma peça se encaixava em outra. E aí conseguimos montar parcialmente o esquema ali, o quadro, mas muitas peças ficam de fora, não se encaixam em lugar nenhum. Não é assim que nós devemos proceder. Nós devemos encaixar todas as peças. E quando nós encaixamos todas as peças, nós percebemos que a cena de Apocalipse, capítulos 4 e 5, não é a mesma cena de Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10, 13 e 14. Não é a mesma. Em Apocalipse, capítulos 4 e 5, a porta já está aberta, ela já começa aberta. E João vê trono, candelabro, altar de incenso e não vê a Arca da Aliança. Então essa é a cena do lugar santo. É o ministério na primeira grande divisão do santuário, que é o lugar santo do santuário celestial. Já Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10,
fala da transferência da corte para um outro ambiente. Daniel não chega a expressar, a explicitar que ambiente é esse, não aparece nenhum nome, mas se vê, porque é dito que foram postos uns tronos, aí o ancião de dias se assentou, aí depois o filho do homem foi ao ancião de dias. Então, num lugar em que a corte não estava, a corte se estabeleceu. Ela passa do santo para o santíssimo. Os tronos que estavam no lugar santo, conforme Apocalipse capítulo 4, são transferidos para outro lugar, para o lugar santíssimo, que é uma cena do tribunal, do julgamento. A cena de Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13 e 14, é a cena do juízo investigativo que se passa no Santo dos Santos, no lugar santíssimo do santuário celestial. Mas aí as pessoas podem se indagar, sim, mas se é assim, o que é a cena de Apocalipse capítulos 4 e 5. A cena de Apocalipse capítulos 4 e 5 é a da entronização de Jesus. Vejam bem o que acontece. João é levado ao céu, a porta está aberta e ele vai então perante o trono de Deus e vê, no começo do capítulo 5, um livro lacrado com 7 selos. E ele observa que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, com dignidade para desatar os selos e abrir o livro. E ele começou a chorar. E ele chorava muito, até que um ancião, um dos 24, disse, olha, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, para desatar os selos. E aí, eu gostaria de pedir, Tiago, que você lesse para nós Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tinha sido morto. Então aparece o cordeiro. O cordeiro tinha sido morto, porém ressuscitou, e ele sobe aos céus, agora ele aparece. Essa é a cena da entronização de Jesus. Jesus comparece perante a corte celestial, no lugar santo do santuário celestial, para iniciar o seu ministério ali. Essa cena é também descrita no último capítulo do livro O Desejado de Todas as Nações. Para não tomar muito tempo, nós não vamos ler aqui o belíssimo relato das páginas finais de O Desejado de Todas as Nações. Mas se você pegar ali o último capítulo do livro O Desejado de Todas as Nações e ler as páginas finais, você perceberá que a cena que Ellen White relata é a cena de Apocalipse capítulo 5. Não somente isso, ela cita os versos de Apocalipse capítulo 5. Basta você comparar os elementos de Apocalipse 5 com a cena relatada por Ellen White ali no final de O Desejado de Todas as Nações, com a entronização de Jesus. E eu gostaria de frisar aqui, Tiago, uma coisa muito importante. Por que é importante entender que Apocalipse 4 e 5 se refere a uma cena no lugar santo e ao início do ministério de Jesus no santuário celestial? Porque você acabou de ler Apocalipse capítulo 5, versículo 6, um texto que deve ser anotado, guardado aí como um texto muito precioso. Esse texto de Apocalipse capítulo 5, versículo 6, mostra Jesus, o Cordeiro, no mesmo ambiente em que estão as 7 lâmpadas de fogo e o altar de incenso, ou seja, no lugar santo do santuário celestial. Esse aqui é o texto que nós, adventistas do 7º dia, temos na Bíblia como prova de que Jesus começa o seu ministério no lugar santo do santuário celestial e que depois ele vai para o Santíssimo, lá em Apocalipse 11, 19 e Daniel 7, 13 e 14. Então esse texto aqui é muito precioso. Se nós entendemos que aqui Jesus já está no Santíssimo, nós não vamos ter nenhum texto na Bíblia, claro, para mostrar que quando Jesus sobe aos céus, ele começa a ministrar no lugar santo. Lá em Hebreus, nos vídeos anteriores, nós comentamos vários textos que deixam, duas possibilidades. Mas aqui, talvez seria o único texto na Bíblia que declaradamente, objetivamente, mostra Jesus no primeiro compartimento. Então não seria uma interpretação, não seria por tipologia, se o sacerdote entrava no primeiro, Jesus também entrou, não é nada disso.
João está vendo o cordeiro no primeiro compartimento, e eu acho muitas vezes as pessoas interpretam isso aqui como sendo o Santíssimo, e nós perdemos o único texto na Bíblia que fala de Jesus no lugar santo. Às vezes faz isso com boas intenções, não é com más intenções, mas aí nós perdemos essa referência. E eu gostaria de comentar também o seguinte: algumas pessoas podem pegar o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 13, que nós já lemos aqui, que fala que o Filho do Homem vai ao ancião de dias e dizer: olhe, o ancião de dias, que é Deus o Pai, sempre esteve no Santíssimo. Jesus vai ao ancião de dias. É Jesus quem vai ao ancião de dias. É Jesus que se movimenta. Mas eles se esquecem de observar, Tiago, que lá no capítulo 7, versículo 9, primeiramente Daniel diz que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Ou seja, ele não estava sentado lá. Ele não estava ali. Eles se esquecem de observar esses detalhes. Então, os evangélicos, teólogos que atacam a compreensão adventista do sétimo dia, muitas vezes não observam esses detalhes que os nossos pioneiros observaram e que estão claros na Bíblia e reforçados no espírito de profecia. Eu também gostaria de acrescentar o seguinte: em Apocalipse capítulo 11, versículos 15 a 19, nós temos ali o soar da sétima trombeta, que ocorreu em 1844. Muitos irmãos colocam a sétima trombeta só quando Jesus voltar. A volta de Jesus faz parte da sétima trombeta, mas a sétima trombeta não começa com a volta de Jesus, nem se restringe à volta de Jesus. Nós estamos no período da sétima trombeta. A sétima trombeta começa quando o santuário se abre no seu recinto mais interior e se pode ver a Arca da Aliança, o que aconteceu em 1844. Tanto é assim que lá em Daniel capítulo 7, versículo 14, é dito que o Filho do Homem vai ao ancião de dias para receber o reino. Ele vai para receber o reino no lugar santíssimo. E ele começa um processo de julgamento e esse reino é recebido ao final do processo de juízo investigativo. Ora, o que é que se diz aqui em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15? O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Está falando do tema do reino. Por quê? Porque Jesus vai ao Santíssimo para purificar o santuário. Já foi explicado na série isso, de forma sucinta, mas já foi. Essa purificação do santuário é o apagamento dos pecados. Jesus quer apagar os pecados que estão registrados nos livros do céu. Mas aí ele examina os livros para ver o quê? Para ver se o seu povo, os membros da igreja, realmente se arrependeram de seus pecados e permitiram que a graça de Cristo renovasse as suas vidas e permitiram que o amor de Deus, inundando os seus corações, eliminasse todo o egoísmo, toda a preocupação consigo mesmo e gerasse neles o amor supremo a Deus e ao seu próximo. Jesus vai examinar a vida das pessoas e está examinando a vida das pessoas para verificar, com respeito ao seu povo, quem realmente abandonou o pecado e quem não abandonou o pecado. Aqueles que se arrependeram e foram transformados pelo Espírito Santo, se permitiram ser transformados pelo Espírito Santo, porque quem faz a obra é Deus, quem faz a obra em nosso coração, e nós contribuímos, permitimos que Ele faça essa obra. Aqueles que permitiram isso terão seus nomes confirmados no livro da vida e suas boas obras confirmadas no grande livro memorial e os pecados apagados dos livros de registro. Agora, muitos, mesmo tendo se batizado, mesmo tendo professado o nome de Jesus, ido à igreja, mas levaram uma vida religiosa negligente, sendo mentirosos, falsos, transgredindo alguns mandamentos, não se preocupando com as orientações divinas, sendo maldosos, sendo emocionalmente descontrolados, ou seja, não permitiram que a graça os transformasse plenamente. Por causa desses pecados, para os quais não houve arrependimento nem abandono, Jesus não poderá apagar nenhum dos pecados dessas pessoas dos livros do céu. O seu nome será apagado do livro da vida e suas boas obras do livro memorial. Assim, Jesus, no processo de juízo investigativo, ele está selecionando os súditos do seu reino, mas não por uma decisão arbitrária de Deus, mas com base nas decisões que as pessoas fazem todos os dias. E depois que ele terminar essa obra de juízo investigativo, de juízo da casa de Deus, a Bíblia usa essa expressão, o juízo da casa de Deus, e ele separar o joio do trigo, então, tendo apagado os pecados dos que se salvam dos livros do céu, Jesus
vai dar por encerrada essa obra. E então Deus, o Pai, Senhor do universo, vai entregar para Jesus, na condição de príncipe deste mundo, o príncipe deste mundo por legitimidade, o legítimo príncipe deste mundo, porque Satanás é um príncipe deste mundo. Por usurpação. Por usurpação. Deus então vai dar a Jesus, o novo Adão, a cidade santa, a nova Jerusalém como capital do reino e que representa o reino. Então Jesus vai tirar as vestes de sumo sacerdote, vai colocar as vestes de rei e virá para buscar o seu povo fiel e expectante. Ele vai receber o trono nesse momento. Seria o trono da glória. Sim, ele recebe o reino e ele, quando ele vem diante de toda a humanidade, no grande carro de nuvens, ele vai se assentar no trono da glória nesse momento e aí vai ser a entronização do trono da glória. Quando Jesus sobe aos céus, e é a cena de Apocalipse 4 e 5, no dia de Pentecoste, Jesus foi entronizado como rei do reino da graça. Tudo isso é explicado aqui no capítulo 9 do livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, com todos os textos, cálculos, tudo muito bem explicado, os diagramas, tudo explicado neste livro. E então, Jesus, no dia de Pentecoste, foi entronizado rei do reino da graça, mas na sua segunda vinda, ele vai ser entronizado rei do reino da glória e vai buscar o seu povo fiel e expectante. Então, eu queria deixar bem claras essas ideias para que nós possamos entender bem todo esse esquema e não nos confundirmos em nossos raciocínios. Olha, está tudo muito interessante, muitos conceitos, muitas anotações, muitos textos. E assim mesmo, você tem que harmonizar tudo isso daí. Isso se chama teologia sistemática. Você tem que montar o sistema. Mas, Anderson, com tantos ataques à compreensão adventista do santuário, alguns irmãos, para não serem taxados de seita ou para tentarem dissipar alguns ataques evangélicos à igreja adventista, dizem que Jesus, ao subir após a sua ascensão no ano 31 ao céu, ele se assentou à destra de Deus. Então, eles tentam harmonizar aí esses textos de Hebreus, tal como interpretados pelos evangélicos, com a doutrina adventista de duas fases no santuário celestial. Só que o arranjo que se faz é o seguinte: Jesus entrou no Santíssimo e por lá ficou, né? Então a primeira fase seria apenas um ofício, um trabalho que ele faz de intercessão, e a segunda fase ele faz de julgamento, mas tudo acontece no Santíssimo. Ou seja, ele teria ido para o Santíssimo no ano 31 e ficou por lá mesmo, né? Não teria havido passagem de um compartimento para o outro. Ele estaria sempre à destra do Pai, à destra da majestade, no Santíssimo, e ele apenas muda um ofício, mas não muda geograficamente a sua posição. O que você pode comentar sobre essa tentativa de harmonização? Isso acontece mesmo, Tiago. Alguns de nossos irmãos, sob ataque dos evangélicos, teólogos e ministros de outras igrejas, começam a espiritualizar as coisas e começam a dizer algo assim que você falou. Deus, ele é transcendente, Deus, ele é absoluto, Deus está em todos os lugares. Nós não temos como confinar Jesus no lugar santo. Nós já temos que colocá-lo no Santíssimo. Ou o aspecto geográfico não é importante, não há importância no aspecto geográfico. O que importa é apenas a função, dizem eles. Então nós não podemos confinar, restringir Deus. Irmãos, nós não estamos querendo restringir Deus. Ninguém quer restringir Deus. Ninguém quer restringir Deus. Deus é absoluto, Deus pode fazer o que Ele quiser, conforme Ele bem entender, sua vontade é soberana. Mas é justamente porque sua vontade é soberana, é que sua vontade e sua revelação devem ser respeitadas. Ele que escolheu que o santuário fosse bipartido. Não fui eu, Anderson, não foi o Tiago. A igreja adventista. Ou a igreja adventista do sétimo dia, quem foi lá e pegou o santuário e dividiu. Deus quis que fosse assim, e Deus valoriza assim aspectos geográficos. Deus escolheu Jerusalém para que fosse a cidade em que estaria o seu templo aqui na terra. Deus escolheu que nessa cidade seu filho haveria de morrer. No final dos 1000 anos,
Onde é que vai descer a cidade santa Nova Jerusalém? Poderia descer em qualquer lugar. Poderia vir para o Brasil, poderia ser aqui no Brasil, poderia ser nos Estados Unidos, mas não. A Bíblia, o Espírito de profecia deixam claro que o Monte das Oliveiras vai se fender, é a profecia de Zacarias capítulo 14, vai se formar um grande vale e é ali que no final dos 1000 anos Jesus vai descer e é ali que vai pousar a cidade santa Nova Jerusalém. Então aspectos geográficos são importantes por causa da vontade de Deus. Deus quis assim. Deus criou um sistema num santuário que está no céu, não é o próprio céu, com duas divisões. A grande divisão do lugar santo e a grande divisão do lugar santíssimo. Ele quis que uma fase do ministério se passasse no lugar santo e a outra fase se passasse no lugar santíssimo. A fase do santíssimo é a do julgamento. O julgamento ocorre no Santíssimo, grande juízo da casa de Deus, de que fala a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 17 e 18. Por quê? Porque no Santíssimo está a lei de Deus. Então Deus quis que fosse assim. Deus pode fazer o que ele bem entender. Deus está no céu, mas pelo seu Espírito e pelo seu poder, ele está em todo lugar, ele está conosco aqui neste momento. Mas o palco, o local do ministério de Jesus, homem, porque o Jesus que é o mediador entre Deus e os homens é Jesus homem, é um ser humano, é Deus feito homem, é Deus homem. Então, o local do ministério de Jesus, homem, até 1844, está claro na revelação, foi o lugar santo. Existem vários textos no Espírito de profecia que mostram Jesus no lugar santo até 1844. Basta nós lermos os primeiros escritos. E ele entra no Santíssimo em 1844 para o grande juízo da casa de Deus. Também eu quero frisar aqui, Tiago, algo importante que Ellen White comenta no livro O Grande Conflito. Eu não separei o texto aqui, mas a gente pode colocar aí na tela. Na edição nós podemos exibir o texto. Não devemos pensar que quando falamos em santuário celestial, o santuário do céu seja uma tendinha pequena, bem restrita, do tamanho da tenda que existia na terra. Aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, nós vemos que dentro do santuário estão milhões e milhões de anjos. Daniel 7 também miríades fala. E miríades. O santuário celestial é gigantesco, ele é imenso, o lugar santo é muito grande, o lugar santíssimo é muito grande. Não pensemos em algo restrito como era aqui na terra, mas a planta é a mesma, a lógica é a mesma. O santuário da terra era uma miniatura, uma cópia em miniatura do santuário celestial. É tão grande que para ir do santo para o santíssimo, o pai e o filho usam um carro de nuvens. Então é uma coisa que está além da nossa compreensão. Nós não precisamos pensar numa tenda feita de tecido. É uma estrutura muito gloriosa, muito ampla. Ellen G. White fala disso em O Grande Conflito. Mas o fato é que o santuário foi apresentado nesses termos, dessa forma, ele é assim, e nós só podemos ensinar aquilo que está escrito, e é o está escrito que importa, portanto, realmente. Até 1844, Jesus atuou no lugar santo. De 1844 para frente, Jesus passou a atuar no lugar santíssimo. Bem, vamos fazer uma breve recapitulação dos textos que a pessoa que defende essa posição de que Jesus assentou-se à destra de Deus no Santíssimo e lá ficou, né? Apenas muda o ofício, mas geograficamente no Santíssimo. Vamos citar os textos que teriam de ser enfrentados, né? A pessoa possivelmente vai utilizar Hebreus para dizer, olha, ele está à destra da majestade e vai fazer um raciocínio. Onde que está a majestade? No Santíssimo. Só que aí ele vai ter um problema com Daniel 7. Sim, claro. Onde foram postos uns tronos. Claro. E o Filho do Homem fizeram-se a chegar até o ancião de dias. Então, esse texto está falando de uma movimentação... E também o ancião de dias se assentou, né? Isso, uma movimentação geográfica. Depois, ele vai ter que explicar Apocalipse 4 e 5, de os móveis do santo e Jesus ali diante do trono no santo, e que o santuário de Apocalipse 11 e 19, o segundo compartimento, abre e mostra-se a Arca da Aliança. Sim. Tudo bem. Depois, ele também tem que enfrentar os textos de Ellen White, onde ela é explícita quanto a uma movimentação física. E não existem apenas o texto de primeiros escritos, o fim dos 2.300 dias, né? Existem outros? Existem vários outros textos. Existe a dinâmica das portas. Então, estou aqui, né, fazendo uma recapitulação dos textos que nós lemos, que dizem que não, em 1844, não houve apenas uma mudança de ofício, mas houve uma mudança de compartimento. Exatamente. E esse é o firme alicerce que os pioneiros
sob muito esforço, muita oração, muito jejum, noites orando para tentar entender esses textos. Gente, isso aqui é uma coisa grande, imagine encaixar tudo isso. E Ellen White diz que o anjo falou, olha, ai de quem mover um alfinete dessas mensagens, né? Essa é uma plataforma inamovível. Então ela é muito bem construída, muito bem, né, costurada. Então eu acho que a pessoa não pode simplesmente, né, olha, mas Hebreus entrou no Santo dos Santos, tudo bem. Agora você tem que me explicar Daniel, Apocalipse e os textos de Ellen White também. Tudo isso está muito interessante. Nós já fizemos muitos aprofundamentos, nós expandimos aqui o nosso conhecimento sobre o santuário, funcionamento das portas, trono da graça, trono da glória. Eu fico empolgado, meus amigos, quando nós podemos estudar isso aqui, conectar todas essas mensagens. Mas há uma pergunta que não quer calar. O santuário foi ungido ou não foi ungido? Quando Jesus subiu ao céu, ele ungiu ou não ungiu o santuário? Ele entrou ou não entrou no Santíssimo? Essa pergunta será respondida no próximo vídeo. Não perca, será o último vídeo desta série, será o encerramento, aguardado, esperado encerramento, e nós vamos aqui fechar com chave de ouro, arrematar e costurar tudo que nós vimos até então e responder se Jesus entrou ou não entrou nos Santos dos Santos. Que Deus os abençoe.